Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Já estamos na lição de número 12. O tema da lição dessa semana é amor e justiça, os dois maiores mandamentos. Lembrando que depois da lição de hoje, nós teremos na próxima semana a última lição deste trimestre, onde nós estamos abordando o tema central, o amor e a justiça de Deus. A partir da semana seguinte, nós iniciaremos uma nova temática. Temática essa que será alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Para você que ainda não adquiriu esse exemplar, você pode adquiri-lo de forma impressa através do site da Casa Publicadora Brasileira. Você pode entrar lá e adquirir de forma impressa esse material que chegará na sua casa. Mas você também poderá estudar de forma gratuita através do CPB+, é só você colocar no Google lá CPB+, que você vai encontrar e você terá a lição ali da semana para você estudar de forma gratuita a lição da Escola Sabatina, além de poder também estudar através do aplicativo 7Me, né? 7Me ou 7Me, você terá ali a lição também de forma gratuita, além de outros tantos materiais que você pode ali acessar, não somente a lição dos adultos, mas a lição dos jovens, meditação diária, meditação da mulher, meditação dos jovens, enfim. Você tem ali vários materiais, vários livros, onde você tem também um acesso a todos os livros da Ellen White, os livros de profecia, enfim, são diversos materiais. Você que ainda não conhece, você vale a pena baixar o aplicativo 7Me. Com certeza você não vai se arrepender, você vai ver que tem muita coisa boa ali e, é claro, a nossa lição que você poderá então estudar de forma gratuita. Então se programe para estudar a lição já do próximo trimestre também, se programe para estar aqui conosco no nosso resumo semanal, né? E vamos juntos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Bem, mais uma vez o tema dessa semana é amor e justiça, os dois maiores mandamentos. Na lição da semana anterior, nós entendemos, né, vimos ali a demonstração máxima do amor de Deus por cada um de nós. Né? Nós sabemos que Deus, ele responde, né, ele traz, na verdade, uma solução para o problema do mal. Deus, ele traz uma solução. E a pergunta que ficou é: o que mais Deus poderia ter feito? Por quê? Para solucionar o problema do mal, Deus, o nosso Criador, o Todo-Poderoso, ele se faz homem através de Cristo Jesus, né? Ele se faz homem, vem a essa terra para morrer por cada um de nós. Né? E quando nós então nos perguntamos: cadê Deus em meio a tanta tragédia? Cadê Deus em meio a tanta maldade? Cadê Deus em meio a tanta injustiça? Será que Deus não faz nada e fica só observando, fica ali só assistindo tudo acontecer? Quando nós não encontramos respostas lógicas para esse questionamento, é só olharmos para a cruz, que a resposta está lá. Deus fez tudo o que poderia fazer para solucionar o problema do mal e para nos resgatar das consequências do pecado. Então nós ali concluímos a lição da semana passada com essa ideia. E a lição dessa semana, justamente, ela vai trazer uma continuidade desse assunto. Por quê? Quando nós entendemos esse amor, né, infinito, né, de um Deus que se fez homem para morrer por nós, a pergunta da lição dessa semana é basicamente: o que você vai fazer, né, qual é a nossa resposta através da compreensão desse amor de um Deus que se fez homem e veio a essa terra, se humilhou e morreu por cada um de nós. Qual é a minha resposta diante desse amor que eu recebo? Lembrando que Deus, ele não é um Deus que tem amor para dar. Deus, ele é amor. Deus, ele é amor. Né? E ele concede esse amor à humanidade, né? Ele direciona esse amor para as suas criaturas. E qual é a nossa resposta ao receber esse amor de Deus? Lembrando que nas 4 primeiras lições, se não me engano, nós estudamos justamente, de forma mais aprofundada, a ideia justamente do amor de Deus. Né? Estudamos ali, foram 4 lições, onde nós abordamos basicamente o amor de Deus. E vimos ali que a resposta a esse amor, né, deve ser refletir esse amor de volta para Deus e refletir esse amor em direção ao nosso próximo. Né? Como que eu vou refletir esse amor em direção a Deus? Obedecendo a Deus. Né? A obediência. É evidente que a obediência, ela não é a base para recebermos o amor e a graça de Deus. Pelo contrário, o amor de Deus, né, e a sua graça que ele concede para cada um de nós deve ser a base para a nossa obediência.
Eu não vou obedecê-lo para conquistar o seu amor. Eu não vou obedecer a Deus para conquistar a sua graça, porque eu jamais serei merecedor de nada disso. Jamais serei merecedor do amor e da graça de Deus. Então, pelo contrário, o seu amor e a sua graça são a base para a minha obediência. Eu obedeço porque Ele me ama. Eu obedeço porque Ele me concede a sua graça, não para conquistar alguma coisa. Essa é a obediência que Ele requer, né? que ele justamente quer que nós façamos. Nós obedecemos não para conquistar, mas obedecemos porque já conquistamos através dos méritos de Cristo Jesus, né? A sua graça e o seu amor. Então, essa é uma resposta adequada, né? É refletir esse amor de volta para o Pai e reconhecendo então o seu amor e a sua graça, nós o obedecemos. Da mesma forma, precisamos refletir esse amor em direção à humanidade, em direção ao nosso próximo, né? Essa é a resposta que precisamos ter através, né, do amor que nós recebemos do nosso Pai e da sua graça. Essa é a resposta. É evidente que quando Cristo retornar, nós sabemos que o mal ele será erradicado. O mal ele acabará. Nós sabemos disso. E vale ressaltar aqui, né, abrindo um parênteses, que o mal ele será erradicado não porque nós perderemos o nosso livre-arbítrio. Lembra que nós estudamos na lição número 8 sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele faz parte do governo de Deus. Ele nunca será retirado. O mal ele cessará, o pecado ele cessará, porque nós, né, os salvos, eles escolherão nunca mais pecar, porque eles terão uma consciência, né, muito clara do problema que o mal causa. E escolherão, então, nunca mais pecar. Mas escolherão, não porque não terão mais a possibilidade de pecar, porque o livre-arbítrio ele continuará existindo e sempre continuará existindo no governo de Deus, porque faz parte do governo de Deus o livre-arbítrio. Então nós não teremos mais o mal será erradicado, porque a humanidade, né, o universo terá um conhecimento muito claro das consequências do mal e então escolherão nunca mais pecar. Mas sabemos que até Cristo voltar, muitas injustiças continuarão existindo, né? Opressão, desigualdade, violência. E diante desse cenário que vai continuar até a volta de Jesus, o que nós fazemos? Qual é a nossa resposta diante desse cenário? Justamente, a nossa resposta deve ser refletir o amor do Pai em direção ao nosso próximo. Como que nós refletimos o amor do Pai em direção ao nosso próximo? Justamente buscando aliviar as injustiças que cada um recebe. Justamente buscando aliviar a opressão, justamente buscando aliviar as desigualdades, né? Então, a nossa resposta de amor, né? O amor que Deus ele concede para nós é refletir esse amor em direção ao Pai e refletir em direção ao próximo. Como nós vamos refletir em direção ao próximo? Buscando mais justiça. Aliviar as injustiças, aliviar a opressão, buscar, né, igualdade, um pouco mais de igualdade, sabendo que a desigualdade continua existindo, mas o que nós fazemos perante isso? Qual é a nossa resposta? Né? Nós percebemos que amor e justiça são características de Deus que andam juntas. Nós percebemos no decorrer desse trimestre que amor e justiça não são características opostas de Deus. Algumas pessoas elas falam da seguinte forma, né? Deus é amor, mas é justiça. Perceba que esse mais traz uma conotação ali de oposição, como se amor fosse uma coisa e justiça fosse algo oposto. Deus é amor, mas é justiça. Não, Deus ele é amor e justiça. Características que andam juntas. Deus é amor e justiça. Então, se eu amo a Deus, eu também amo a justiça, porque Deus é justo. Se eu amo a Deus e amo a justiça, eu vou me incomodar com a injustiça. Eu vou me incomodar com as desigualdades. Eu vou me incomodar com a opressão. E o que eu vou fazer perante isso? Vou procurar justiça. Então eu vou querer aliviar as injustiças. Eu vou querer aliviar aquele que sofre injustiça. Por quê? Porque eu amo a Deus. E Deus é um Deus de amor e justiça. Então eu amo a justiça também. Então a injustiça me incomoda. É basicamente isso. Lá em 1 João 4,20, que justamente até o verso central da semana,
1 João 4:20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então quem diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu próximo, esse é mentiroso. Porque como eu vou amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o meu próximo a quem eu vejo? Veja que tema interessante. É impossível amar a Deus se eu não reflito o amor de Deus em direção ao meu próximo. É impossível. Não dá para dizer, você pode até falar, mas é uma mentira, como o texto diz, mas é impossível amar a Deus e não amar o próximo. E aí eu vou aqui falar novamente algo que eu falei na semana passada, sobre as nossas ações, que dizem muito mais do que palavras. Dizer que amo o próximo é uma coisa, demonstrar que amo o próximo é outra. Eu posso falar que amo o próximo, eu posso falar qualquer coisa, mas o que demonstra de fato se amo o meu próximo ou não, se eu amo a Deus ou não, são as minhas ações. As minhas ações. Falar que eu amo a Deus, eu posso falar. Qualquer um pode falar. Mas as minhas ações é que vão mostrar. Falar que eu amo o meu próximo, eu posso falar. Mas são as minhas ações que mostram se isso é algo verdadeiro. Então é impossível amar a Deus e não amar o próximo. Se eu amo a Deus, eu amo o próximo. Porque a resposta que nós devemos ter diante do amor que Deus ele direciona para cada um de nós, a resposta é refletir esse amor em direção ao Pai e refletir esse amor em direção ao próximo. A gente vai aqui, você já está acostumado, a gente vai repetindo algumas ideias, porque dessa forma a gente vai fixando melhor. Dessa forma a gente vai refletindo melhor sobre essas ideias tão importantes para a nossa vida. A resposta que precisamos ter do amor que Deus ele concede para cada um de nós, lembrando que Deus ele não tem amor, mas ele é amor, é refletir esse amor em direção a Deus e refletir esse amor em direção ao próximo. Bem, os dois maiores mandamentos. Lá em Mateus 22, capítulo 22, verso 35 até o verso 40, nós temos aqui uma questão anterior, na verdade, nos versos anteriores. Você tem um questionamento ali, dos saduceus com relação à ressurreição. Era um grupo que não acreditava na ressurreição. Você tem todo esse questionamento ali com Cristo Jesus, naquele momento. E no verso 34, então, os fariseus, eles sabendo que ele fizera calar os saduceus, então nesse questionamento Jesus ele consegue ali resolver, e deixar os saduceus calados com relação ao questionamento da ressurreição. E então eles reuniram-se em conselho. E aí um desses fariseus, um intérprete da lei, ele, no verso 35, ele pergunta a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. No verso 39, Jesus diz: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende, então, toda a lei e os profetas. E aqui você tem, então, um resumo dos mandamentos, um resumo do decálogo. Amar a Deus e amar ao próximo. É interessante que aqui Jesus ele sintetiza a amplitude e a profundidade daquilo que Deus ele gostaria que os seres humanos fizessem. Aqui é justamente a profundidade do desejo divino para os seres humanos, que era amor a Deus e amor ao próximo. E aqui Jesus ele vai usar versos do Antigo Testamento para confirmar justamente os princípios do decálogo, porque são os princípios dos 10 mandamentos: amor a Deus e amor ao próximo. Lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, você vai ter justamente o que Jesus fala sobre o primeiro e grande mandamento. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E lá em Levítico 19, 18,
Levítico 19, 18, você terá justamente o que Jesus ele fala do segundo mandamento. Né? Então, o segundo princípio, na verdade, o segundo princípio do decálogo. Levítico 19, 18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, Jesus ele usa esses dois versos para responder esse intérprete da lei quanto a essa indagação, né? E Jesus, então, ele resume o decálogo, né, com esses dois princípios. A gente precisa entender isso. Esses são os princípios do decálogo: amar a Deus e amar ao próximo. E aí, dentro desse entendimento, nós temos ali Mateus 19, do verso 16 ao 23, o relato do jovem rico. Percebemos nos versos anteriores que Jesus estava ali com algumas crianças, né? E ele diz, né, para que as crianças não fossem perturbadas, porque delas também é o reino dos céus. E Jesus está explicando isso ali, né? E o jovem rico ele fica ali impressionado com isso e vai até Jesus. Lá em Mateus, então, capítulo 19, deixa eu só abrir aqui, Mateus 19, do verso 16 em diante, nós temos então a pergunta que o jovem rico ele faz a Jesus: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Né? Então o jovem rico ele se impressiona quando Jesus ele fala sobre o reino dos céus ser também um local para as crianças, e ele vai então indagar a Cristo: e eu, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então ele responde: guarda os mandamentos. E ele pergunta: quais mandamentos? Jesus então ele cita ali, né, alguns dos 10 mandamentos: não matarás, não terarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E o jovem rico tranquilamente ele diz: então isso tudo eu já faço. Isso tudo eu já faço, já observo, isso tudo eu já faço. E Jesus ele segue então e diz: então se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Depois disso, o jovem rico ele sai triste porque ele era dono de muitas posses. E aqui você percebe que é impossível amar a Deus e ao próximo se nós colocamos alguma coisa acima desse amor, como ocorreu com o jovem rico. Então o jovem rico aqui ele coloca algo acima desse amor a Deus e amor ao próximo. Basicamente é isso. E é impossível nós amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo se nós colocamos algo acima desse amor. Desejado de todas as nações, na página 416, um texto que está na lição dessa semana, diz assim, sobre o jovem rico: sua elevada posição e os bens que possuía estavam exercendo em seu caráter uma sutil influência para o mal. Ao ele se apegar a essas coisas, elas tomariam o lugar de Deus em suas afeições. E a pergunta que nós fazemos é: o que há na sua vida que possa então estar tomando o lugar de Deus? O que há em sua vida que esteja impedindo que você demonstre o verdadeiro amor ao próximo? Qualquer coisa que nós colocamos acima do amor a Deus e acima do amor ao próximo torna impossível nós amarmos a Deus e ao próximo de forma verdadeira. Perceba que o que eu estou falando aqui, eu não estou dizendo apenas colocar algo acima do nosso amor a Deus. Eu não estou falando somente isso. Eu estou dizendo que se colocamos algo acima do amor a Deus e se colocamos algo acima do amor ao próximo, nós não poderemos amar de forma verdadeira. Por que eu estou enfatizando essa ideia? Porque é muito simples nós compreendermos que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. É muito simples. Deus está acima de tudo, né? Colocamos Deus em primeiro lugar. Nós aprendemos isso desde criança: colocar Deus em primeiro lugar, colocar as coisas de Deus acima de todas as outras coisas, não permitir que outras coisas tomem o lugar de Deus. Nós aprendemos isso desde criancinha. Aprendemos essa ideia, né? Alguns não, talvez, alguns aprenderam um pouco mais tarde, mas nós aprendemos que devemos colocar Deus acima de todas as coisas. Nós aprendemos isso. E aqui justamente nós falamos: se colocamos algo acima do amor de Deus, nós não conseguiremos amar a Deus.
Mas aqui a ideia ela é complementada quando nós entendemos que também não devemos colocar nada acima do amor ao nosso próximo. Porque quando nós fazemos isso, nós estaremos nos tornando um dos opressores, um dos causadores de injustiça, um dos causadores de desigualdade. Mas se eu amo a Deus, eu amo a justiça. Se eu amo a justiça, a injustiça me incomoda. Se a injustiça me incomoda, eu vou agir para aliviar o sofrimento daquele que está sendo injustiçado. Mas se eu coloco algo acima disso, eu não vou fazer isso. E me torno um opressor. Me torno um ocasionador de desigualdade. Entende? Você consegue entender a ideia aqui que nós estamos trazendo? Então não é o jovem rico aqui, ele erra, né? Porque ele coloca assim algo acima de Deus e coloca algo acima do amor ao próximo. E a resposta adequada ao amor de Deus é justamente refletir esse amor de volta para Deus e refletir esse amor em direção ao nosso próximo. Essa é a resposta adequada, porque não dá para amar a Deus, que é um ser invisível que nós não vemos se nós não amamos o nosso próximo, que é alguém visível, que está do nosso lado, sofrendo, sendo oprimido, sofrendo as injustiças desse mundo ocasionadas pelo pecado. Então, eu quero aqui que nós entendamos a importância de colocar também o amor ao próximo acima de todas as coisas na nossa vida. Né? Deus acima de tudo. Amar a Deus. O amor a Deus, né? Um dos princípios do Decálogo. E também colocar o nosso amor ao próximo acima de todas as coisas na nossa vida. Porque essa também é um outro princípio do Decálogo. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, o que você coloca na sua vida que está impedindo de direcionar esse amor em direção a Deus e em direção ao nosso próximo? O que está na sua vida impedindo de você refletir o amor de Deus em direção ao próximo? O que está na sua vida impedindo você de aliviar a injustiça que o nosso próximo está sofrendo? Aliviar o seu sofrimento, aliviar a opressão. Mais uma vez aqui para nós passarmos aqui para a temática seguinte. Quando nós não fazemos nossa parte para aliviar o sofrimento de alguém, quando nós não fazemos nossa parte para aliviar as injustiças na vida de alguém, nós nos tornamos mais um ocasionador de injustiça, mais um ocasionador de sofrimento. Então, quando nós não fazemos o que nós podemos para aliviar o sofrimento, nós estamos sendo mais um dos ocasionadores desse sofrimento. Essa é a verdade. Bem, se nós temos aqui os 2 grandes mandamentos, nós temos também, a lição traz de forma muito interessante, os 2 maiores pecados. Perceba que, se os 2 grandes mandamentos é amar a Deus e amar ao próximo, quais são os 2 maiores pecados? A falta de amor a Deus e a falta de amor ao próximo, pronto. Que, na verdade, é a base de todos os pecados. A base de todos os pecados é não amar a Deus e não amar o próximo. É a base de todos os pecados. É só você parar para pensar. Qualquer pecado que você pense, qualquer erro que possamos cometer, que você consiga pensar, é falta de amor a Deus, falta de amor ao próximo. Não tem como ser diferente. Por isso, são os 2 maiores pecados. Não amar a Deus e não amar ao próximo. Lá em Salmo 135:15, Salmos 135:15, diz o seguinte: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Então, justamente nesse sentido, a idolatria é o primeiro grande pecado. A idolatria é você colocar algo acima de Deus. Pode ser um ídolo, físico ali, mas na verdade qualquer coisa que nós coloquemos acima de Deus, isso é um ídolo, está tomando o lugar de Deus. E nós estamos então demonstrando que não amamos a Deus. Qualquer coisa. Eu não vou nem perder meu tempo aqui enumerando o que pode ser ídolo na sua vida. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa que tome o seu tempo. Quando você deixa de buscar a Deus, deixa de buscar esse Deus que te ama no seu dia a dia,
qualquer coisa é um ídolo. E você está demonstrando claramente que você não ama Deus. Em Zacarias, capítulo 7, verso 9 ao 12, temos de forma também muito interessante, quando diz assim: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Perceba que aqui está listado aquilo que Deus espera de nós, né? Executar o juízo verdadeiro, mostrar piedade, misericórdia, não oprimindo ainda mais aqueles grupos vulneráveis. É evidente que você tem aqui os grupos mais vulneráveis da época, né? Viúvos, órfãos, enfim, mas traz para a nossa época, traz para o nosso cotidiano. Pense nos grupos vulneráveis. Aqui o texto diz, não oprima ainda mais as pessoas. Pelo contrário, executai juízo verdadeiro, tenha misericórdia, né? Aliviar o sofrimento. Os textos que a lição está trazendo essa semana, ela vai só enfatizando essa ideia. Para percebermos que isso não é um tema superficial da palavra de Deus. Não é uma temática superficial, mas é uma temática central, porque justamente aborda um dos princípios dos 10 mandamentos, um dos princípios do decálogo, amar a Deus e amar ao próximo. E a lição ela vai trazendo vários textos para mostrar, isso não é uma ideia superficial, é uma ideia central no texto bíblico. Então, como diz aqui um trecho da lição, né, os 2 maiores pecados representam a ausência de amor. Não podemos guardar os mandamentos se não amamos a Deus e aos outros. É impossível guardar os mandamentos se não amamos a Deus ou ao nosso próximo. Porque o princípio do decálogo é amar a Deus e amar ao próximo. Continuando aqui na temática da nossa lição, Deus ama a justiça. Nós vemos lá em Salmo 33, verso 5, Salmos 33, verso 5, que diz o seguinte, né? Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Uma ideia que nós já trouxemos aqui anteriormente, né? Deus ama a justiça e o juízo, né? Na verdade, a justiça e o juízo são o fundamento do seu governo, né? Pautado no seu amor, nós já vimos isso nas lições anteriores. E em Salmos 82, nós temos aqui, depois você pode ler com calma esse texto, mas nós temos aqui uma crítica muito clara com relação aos governantes que são responsáveis pela injustiça na sociedade. E deixando claro que há poderes malignos, né, por trás desses governantes que são responsáveis pelas injustiças na nossa sociedade, né, em todas as eras. Nós vemos governos que são responsáveis por essa injustiça, né, que não praticam aquilo que deveriam praticar, né, que é a justiça, que é se preocupar com o povo, se preocupar com as pessoas, com aqueles que eles governam. Infelizmente, a corrupção, o desejo pelo poder, de mais dinheiro, cega essas pessoas, né, que são ali também, como o texto traz, direcionadas por poderes malignos, infelizmente são levados a causar ainda mais injustiça no mundo já injusto, ainda mais opressão no mundo que já oprime, ainda mais desigualdades no mundo que já é desigual, né? E aqui, então, tem uma crítica muito clara a esses governantes, né? Lá em Miqueias, capítulo 6, verso 8, Miqueias, capítulo 6, verso 8, diz, né? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então, veja, o que Deus requer de cada um de nós? Que nós pratiquemos a justiça, amemos a beneficência, né, e andemos humildemente. Você vê aqui um texto do Antigo Testamento, e Jesus ele reforça isso lá no Novo Testamento, em João 13:35, diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como que o mundo reconhecerá que nós somos discípulos de Jesus? Se nós amarmos uns aos outros. Infelizmente, né,
aqueles, né, que não são de nenhuma religião, não são de nenhuma igreja, às vezes eles criticam os cristãos justamente nesse sentido. Vendo a falta de amor, vendo como que os cristãos às vezes lidam com algumas situações, demonstrando uma clara falta de amor, eles falam que, mas você não é cristão? Você não é da igreja? E faz isso? E está brigando? E está falando aquilo? Infelizmente, muitos não reconhecem que nós somos verdadeiros discípulos de Deus, porque nós não demonstramos amor uns pelos outros. Porque, como diz o texto, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, mais uma vez, isso é uma temática central na Bíblia. Isso é uma temática central nas Escrituras. Não é uma temática periférica. É uma temática central, porque justamente são os princípios do Decálogo, os princípios dos 10 mandamentos. Então nós somos chamados, a estabelecer a justiça, e a lição nos ajuda a entender os preceitos mais importantes da lei. Os preceitos mais importantes da lei. Lá em Mateus 23, verso 23, Mateus 23, verso 23, aqui é um texto onde nós temos aqui várias advertências de Jesus, e dentro desse contexto de várias advertências de Jesus, no verso 23 do capítulo 23 de Mateus, nós temos: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? Justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Interessante aqui, porque Jesus ele fala: vocês tiram o dízimo das menores ervas, ali temperos nativos daquela região, essas ervas que eram justamente a hortelã, o endro, o cominho, então vocês tiram o dízimo das menores ervas, das menores coisas. E Jesus estava dizendo isso. Vocês aprenderam que devem dizimar das menores coisas e vocês seguem isso ao pé da letra, mas são hipócritas. Por quê? Porque não praticam, porque têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é justiça, misericórdia e fé. Então são hipócritas. Mas Jesus ele fala: vocês deveriam fazer isso sem omitir aquelas coisas. Então não é algo dizendo: não precisam dizimar, está errado tirar o dízimo. Não, vocês estão certos em dizimar. Vocês estão certos em dizimar das pequenas coisas que vocês recebem. Vocês aprenderam, vocês estão certos nisso. Mas vocês não podem fazer isso e não demonstrar e negligenciar os preceitos da lei, que é justiça, misericórdia e fé, porque isso é hipocrisia. Entenda que nós estamos sendo hipócritas muitas das vezes quando nós buscamos seguir ao pé da letra a lei de Deus, como um fariseu, seguir ao pé da letra todas as leis, as regras e tudo que Deus ele requer de cada um de nós, quando nós, na verdade, fazemos isso sem o princípio do amor. E aí entra aquilo que nós falamos lá no início da lição de hoje. A nossa obediência não é a base para conquistarmos o amor e a graça de Deus. Na verdade, a graça e o amor de Deus, elas são a base para a nossa obediência. Se nós obedecemos para conquistar algo, está errado. Deus ele condena isso. Ele não quer esse tipo de obediência. A obediência ela deve ser uma resposta ao amor de Deus. E essa resposta ao amor de Deus vai fazer com que nós também reflitamos o amor em direção ao nosso próximo. E aí não vamos cair nessa hipocrisia de seguir ao pé da letra as regras enfim, as instruções de Deus, mas negligenciando os preceitos da lei. Justiça, misericórdia e fé. Porque isso é hipocrisia. Hipocrisia é uma palavra forte, Hipocrisia é uma palavra forte. Mas ao tempo todo nós somos acusados de sermos hipócritas. E deixa eu falar uma coisa. Sabe qual é o problema? Que na verdade muitas das vezes nós somos hipócritas mesmo. Quantas vezes nós vamos para a igreja no sábado de manhã ou no domingo, qualquer dia que você vá à igreja, quantas vezes nós vamos à igreja e damos as costas para alguém que necessita de alguma ajuda na rua?
Quantas vezes nós estamos arrumadinhos, com roupinha de igreja, Bíblia embaixo do braço, e negligenciamos as necessidades do nosso vizinho? Quantas das vezes nós somos hipócritas? Sabe, nós somos acusados de ser hipócritas por aqueles que não acreditam em Deus, por aqueles que não são cristãos, por aqueles que não acreditam, né, na igreja, não acreditam em nada disso. Quantas vezes nós somos acusados de ser hipócritas? E o grande problema é que muitas das vezes nós somos mesmo. E esse texto serve para nós, né? Tira o dízimo das pequenas coisas, mas é hipócrita porque não segue os preceitos da lei. É forte isso, mas tem que trazer uma reflexão profunda na nossa vida. Tem que trazer uma reflexão profunda naquilo que nós fazemos e deixamos de fazer, no porquê fazemos certas coisas, porquê obedecemos a Deus, porquê nós vamos à igreja, porquê nós fazemos isso e aquilo. Nós precisamos parar de simplesmente fazer no automático e entender o porquê, o que nos leva a fazer certas coisas. Será que são as motivações certas? Precisamos entender que a motivação certa tem que estar pautada no amor, né? Nessa resposta do amor que Deus concede para cada um de nós. Bem, já estamos aqui finalizando a lição, e por último nós temos então um texto muito importante lá em Lucas capítulo 10, que responde justamente quem é o meu próximo. Lucas capítulo 10, nós temos ali no verso 29, nós temos aqui no início, na verdade, um intérprete da lei, no verso 25, ele se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova. E justamente ele disse, o que farei então para herdar a vida eterna? Então Jesus, ele pergunta, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu então, justamente mais uma vez, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. E ele, porém, então, esse doutor da lei, esse intérprete da lei, ele, porém, querendo justificar, ele pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus ele vai trazer, então, a famosa parábola do bom samaritano. Lembra que judeus e samaritanos eles não se davam bem, eles tinham ali uma rixa, problemas teológicos ali com relação a algumas questões, e eles não se davam bem. E aí Jesus ele fala que um homem ele foi, uma parábola de Jesus fala que um homem ele foi assaltado, foi espancado e ficou caído no chão como se estivesse quase morto. E aí passa um sacerdote direto, não para ajudá-lo. E aí passa um levita, passa direto, não para ajudá-lo, o levita, ele auxilia o sacerdote no templo, se tocasse naquele homem, se estivesse morto, ficaria contaminado, atrasaria, olha só, atrasaria ali todo o ritual do templo, Às vezes a gente sai correndo, está atrasado para a igreja, não pode parar para fazer nada, olha tem que chegar na igreja porque está atrasado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí passa o levita, não, tem que ir logo, senão eu vou atrasar o serviço no templo, se eu encostar esse cara aí estiver morto, eu vou ficar contaminado, vai atrasar tudo. Passa direto. E aí vem um samaritano, de uma pessoa que é rejeitada pelos judeus por ser samaritano. Jesus ele usa então um samaritano nessa parábola, e esse samaritano então ajuda, e resolve ali todos os problemas, paga todas as despesas médicas daquele homem que tinha sido espancado, enfim. Então, o que fica para nós é isso, quem é o meu próximo? São todos. São todos. Todos são nosso próximo. E mais uma vez, Cristo ele aborda nessa parábola a ideia da hipocrisia. O sacerdote tem que estar com pressa, o serviço do templo não pode atrasar. Levita, não pode atrasar, tem que ir logo, serviço do templo, não dá tempo de fazer nada, de ajudar não. É muito complexo isso, mas é muito profundo, nós precisamos refletir sobre isso. Qual é a nossa resposta ao amor que Deus concede para cada um de nós? A sua máxima demonstração de amor, de vir ao mundo, morrer por cada um de nós, qual é a nossa resposta? Qual é a sua resposta? Que a nossa resposta possa ser, de fato, refletir de forma verdadeira e sincera esse amor em direção ao Pai, e refletir de forma verdadeira e sincera esse amor em direção ao nosso próximo. Que essa possa ser a nossa resposta ao amor infinito desse Deus que morreu por cada um de nós. Que Deus te abençoe, mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você nessa lição. Aguardo você na lição de número 13 para fecharmos esse trimestre, e lembrando
que a partir da lição daqui a 2 semanas, iniciando o novo trimestre, nós teremos aqui algumas novidades no nosso canal e você então não pode deixar de participar aqui conosco desse estudo tão maravilhoso da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Espero você na semana que vem. Mais uma vez foi um grande prazer. Até lá.